Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz para todos. Nós bendizemos a Deus por mais esse culto de oração e eu quero convidar você que está participando conosco aqui no templo e também de forma online a abrir ou ligar a sua escritura no livro dos Salmos, o capítulo de número 7. Salmos, o capítulo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sempre temos feito a proposta de que a primeira parte do culto de oração seja um convite a uma vida de intensa oração. E para isso sempre eu estou levantando textos que nos convidam a orar. Que pode ser que nós passemos pela vida algumas situações e nessas situações entremos num estado de estresse muito grande, porque nós não nos apropriamos dos ensinos das Escrituras e não fazemos uso da oração como um meio de graça maravilhoso que o Senhor tem estabelecido para a vida de todos aqueles que creem. Davi parece estar passando por uma situação da qual eu e você podemos passar a qualquer momento, se já não passamos por experiência assim em nossa vida. O título diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi benjamita. Esse Cuxi benjamita, nós não temos muito o que falar acerca desse personagem, mas a expressão benjamita propõe para nós algumas pistas do que estava acontecendo com Davi. Lembrando sempre que salmos são expressão dos sentimentos mais profundos de Davi e de todos aqueles que escreveram o livro dos Salmos. Davi está relatando aqui neste salmo uma angústia muito grande, porque ele era alvo de alguma calúnia. Estavam dizendo de Davi coisas a respeito dele que não eram verdadeiras. E nós percebemos, porque Davi fala com clareza isso no versículo de número 3. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então nós temos a partícula si,
que mostra aqui uma condição de situações em que Davi foi colocado. Ele é acusado de alguma coisa que ele não fez. Ele é acusado de ter pagado com o mal a quem estava em paz com ele. E ele faz essa queixa perante Deus, que não é verdadeira, ou não são verdadeiras essas questões levantadas contra ele. Pelo contrário, ele diz: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Por benjamita, nós somos levados a pensar aqui em Saul. Saul era da tribo de Benjamim, e nós sabemos que Davi se tornou rei, e porque Saul foi rejeitado, e muitos benjamitas, ou seja, muitos daqueles que eram da família, da tribo do rei Saul, não viram com bons olhos alguém de outra tribo, no caso Davi, que era da tribo de Judá, assumir o trono. Alguns levantavam questionamentos de que Davi havia usurpado o trono. E nós que lemos as Escrituras sabemos que não é verdade isso. Davi não usurpou o trono, Davi foi escolhido para ser rei em lugar de Saul. Saul foi rejeitado porque não foi de todo o seu coração fiel ao Senhor. E agora Davi sofre terrivelmente essas calúnias. O homem reto, quando é acusado de alguma coisa que não praticou, ele sofre muito. Com certeza, muitos respondem à calúnia com processo na justiça, muitos respondem à calúnia fazendo justiça com as próprias mãos, muitos respondem à calúnia caluniando de volta aquele que fez a calúnia primeiro. Mas nós sabemos que isso não leva a lugar algum, porque aquele que faz calúnia, aquele que levanta contra o inocente aquilo que o inocente não fez, é uma pessoa perversa, é uma pessoa má. O caluniador é alguém que sai sempre na frente, porque depois que alguém lança uma calúnia contra um homem de bem, contra uma mulher de bem, não há mais o que fazer. Qualquer coisa que essa pessoa tente fazer é apenas uma forma de se defender daquele que o acusou. De sorte que, se não faz nada, alguns vão dizer assim: está vendo? Não tem resposta. É verdade o que estão falando dele, é verdade o que estão falando dela. Se a pessoa responde, alguns vão dizer assim: está vendo só? Está todo errado e está tentando se defender. Então o caluniador é uma pessoa terrível. O caluniador é um servo de Satanás. E eu tenho certeza que eu já passei por essa situação, e tenho certeza que você que está aqui no templo, e você que está participando desse culto online, possivelmente já tenha passado por essa experiência na sua vida, de ser caluniado, de ser acusado de algo que você não fez. E não há defesa para alguém quando alguém é caluniado. Somente o tempo e a ação de Deus é que pode salvar aquele que foi caluniado dos desastres que podem ocorrer na sua vida. De maneira que, se você, meu querido irmão, irmã, você que participa desse culto de oração, se você tem sido vítima de alguma calúnia, a única saída para você e para mim é buscar a Deus. E Davi faz isso no versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor. E é isso que eu já fiz na história da minha vida, quando fui caluniado por alguma pessoa perversa, e é isso que você tem que fazer também, porque fazer justiça com as próprias mãos, caluniar de volta, essas coisas nunca vão terminar bem. É muito melhor que nós confiemos em Deus. E Davi, no versículo de número 8, ele apresenta algo maravilhoso. Ele apresenta o testemunho da sua própria vida. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios. Então ele pede para Deus fazer o julgamento entre ele e o ímpio, entre ele e aquele que o caluniou.
e Deus então haveria de fazer a justiça. Não que Davi não fosse pecador, Davi era pecador, mas ele não podia ser acusado desse pecado que estavam colocando sobre ele. Desse pecado ele era inocente. Ele não havia feito mal àquele que lhe havia feito o bem. Então eu quero convidar você a apresentar diante de Deus todas as causas que você tem de ofensas e calúnias que foram levantadas contra a sua vida, que você apresente a Deus este momento, porque Deus julga todos os povos. Ele sabe que eu e você somos pecadores, mas Ele vai julgar a nossa retidão e a retidão daquele que nos acusa. E com certeza, a resposta do Senhor, ela é certa e ela é breve, a favor da vida do seu povo e contra aqueles que são inimigos de Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar neste momento. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Nesse primeiro instante do culto de oração, nós temos buscado porções das Escrituras Sagradas que nos convidem a intensificar a nossa intimidade contigo por meio das nossas orações. É bem verdade, ó Deus, que todos nós estamos sujeitos a sofrermos algum tipo de calúnia, a sermos ofendidos por alguém, prejudicados por alguma pessoa perversa. E é possível, Deus, que a maldade do nosso coração nos conduza também ao mesmo tipo de procedimento. Ajuda-nos, ó Deus, que não haja em nós essa perversidade de falar contra o inocente aquilo que não é verdade. E se porventura alguém tem feito isso contra nós, contra todos aqueles que participam desse culto de oração, se alguém neste momento sente estar sofrendo alguma perseguição, alguma calúnia, alguma coisa terrível nesse sentido, algum pecado da língua, ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa, visita a retidão dessa pessoa inocente e julga aquele que está trazendo tal calúnia. Que nós, ó Deus, essa noite possamos entender que nós precisamos orar constantemente, porque a melhor maneira de nós vencermos aqueles que levantam calúnias contra nós é somente através da oração, buscando o Senhor, o reto juiz. Assim oramos, no nome santo e precioso do Senhor e Salvador nosso, Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você, uma vez que nós pensamos aqui sobre a importância da oração em momentos diversos da nossa vida, eu quero te convidar à leitura do segundo livro dos Reis, o capítulo de número 4, o versículo de número 8 em diante. Nós vamos nos dedicar agora ao projeto Ana, o projeto das mães que oram pelos filhos, mães e pais orando a favor dos seus filhos. E você que está participando desse culto de oração, se você tem algum filho passando por alguma aflição, seja ela enfermidade ou afastamento dos caminhos do Senhor, rebeldia no lar, escreva o nome do seu filho aí nos comentários, para que nós possamos orar a favor do seu filho, a favor da sua família. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 8 até o versículo de número 37. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: dize-lhe,
Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas do caminhar, senão quanto eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, e andou no quarto uma vez, lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Meus irmãos queridos, que texto maravilhoso das Escrituras. Uma história simples, que nos mostra uma mulher temente a Deus, que se compadeceu do profeta, que passava pela sua cidade, pela sua região,
e ela desejou então hospedar o profeta às vezes que ele passasse por ali, arrumar uma forma de hospedá-lo bem, para que ele pudesse descansar, porque ela sabia que ele era um santo homem de Deus, que estava a trabalho do reino de Deus. E essa mulher estéril, seu marido já velho, e essa mulher então é agraciada com um filho por meio de um milagre. É muito interessante que quando o servo foi até ela para saber se ela precisava de alguma coisa, porque Eliseu, o profeta, muito se compadeceu da gentileza daquela mulher e queria fazer algo por ela. Então mandou que o servo perguntasse a ela. Ela disse somente: habito no meio do meu povo. Talvez você não entenda o que essa mulher quis dizer. Ela quis dizer o seguinte: eu estou bem, eu habito na minha terra, no meio do meu povo, no meio dos meus amigos, dos meus parentes, porque realmente não existe coisa melhor do que você habitar no meio do seu povo. Algumas pessoas, para tentar a sorte, elas são obrigadas a largar a sua cidade de origem e, de repente, ir para um grande centro ou para um outro país. Não existe nada melhor do que você poder fazer a sua vida na terra do seu nascimento. Então, essa mulher, ela era muito feliz, mas o profeta sabia que faltava alguma coisa. E ele pergunta para o servo, falou: falta sim, essa mulher, o marido dela já é velho, e eles não têm filhos. E então ele chama aquela mulher e fala com ela que ela teria um filho. E ela fica muito emocionada, porque com certeza o seu sonho era ser mãe. Esse menino vem, esse menino nasce, e aprove a Deus que uma enfermidade tomasse a vida desse menino. E mais uma vez nós vamos encontrar essa mulher se expressando de uma forma muito bonita, porque ela sai para procurar o homem de Deus. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que somente aquele que havia dado a ela a promessa era o único que poderia fazer alguma coisa e trazer o menino de volta à vida. E quando ela vai ao encontro, o servo vai encontrar-se com ela e pergunta se está tudo bem. Ela responde: tudo bem. Qual a lição que eu e você podemos tirar acerca disso? Que nós não podemos sair falando dos nossos filhos, da nossa família, para qualquer pessoa. Não foi o servo do profeta que havia abençoado a vida dela. A vida dela havia sido abençoada por causa do profeta. Então ela não fala coisa alguma com o servo. Ela fala diretamente com aquele que poderia fazer por ela alguma coisa. Isso é um convite para mim e para você. Vamos apresentar os nossos filhos para Deus. Tem muita gente que fala dos filhos para os vizinhos, para os parentes e para pessoas que não poderão fazer coisa alguma. Nós até podemos falar dos nossos filhos, dos problemas que nós temos com eles, das dificuldades em família, com pessoas nas quais nós confiamos muito. Mas muito mais do que isso, nós precisamos falar com Deus os problemas que afligem a nossa família. E o texto fala que aquela mulher, ela só abriu o seu coração quando ela estava diante do profeta. Ela lançou-se aos pés do profeta. E era uma situação de escândalo, tanto que o servo quis arrancá-la dos pés do profeta. Uma mulher prostrar-se aos pés de um homem, da maneira como ela havia feito. E então o profeta manda que o servo se afastasse, porque ela estava profundamente angustiada. E todo o restante do texto, nós vemos aqui que é a ação maravilhosa de Deus, por meio do profeta, para trazer o menino de volta à vida. Mas eu quero que você guarde essa lição para a sua vida em família, para os problemas que você tem no seu lar, principalmente na relação com seus filhos. O versículo 26. Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Fale da sua família, fale dos seus filhos com Deus, porque Deus pode fazer alguma coisa por eles. Ou fale com pessoas tementes a Deus, que possam orar e que possam ajudar você com as suas orações. Nós vamos orar nesse momento pelos filhos, o clamor de sempre pelos nossos filhos, aqueles que estão na igreja e que estão firmes, para que continuem cada vez mais firmes nos caminhos do Senhor.
há muito trabalho para ser feito, o dia e hora nós não sabemos quando será, o dia e hora da volta do Senhor Jesus, mas nós sabemos que há muito trabalho até que esse dia chegue, e os nossos filhos serão instrumentos de Deus para esse trabalho. Então, aqueles que estão na igreja, que Deus possa abençoar, para que eles possam cada dia mais estarem fortalecidos, motivados na igreja, envolvidos com louvor, envolvidos com a música, envolvidos com o ensino. Aqueles que estão na igreja, mas estão frios espiritualmente, que Deus possa despertá-los, que o Espírito Santo possa falar ao espírito desses jovens, desses filhos que estão frios. Aqueles que estão em casa, não vêm mais à igreja, se decepcionaram com a igreja, que eles possam entender que a igreja aqui na terra tem problemas sim, ela não é perfeita, mas a igreja é o melhor lugar para nós prestarmos serviço a Deus e é o melhor lugar para nós vivermos em comunhão. E aqueles filhos que se afastaram, que foram para o mundo, estão envolvidos no álcool, nas drogas, na prostituição, em tudo quanto é tipo de coisas que não trazem edificação, estão envolvidos em densas trevas, que Deus tenha misericórdia desses filhos. Nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você, onde você está, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu vou orar pelos pais, como sempre fazemos, e também vou orar a favor dos filhos. Bondoso Deus, toma nas tuas mãos a nossa vida, nós pais, homens e mulheres, pais e mães, a responsabilidade de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós pais sentimos que não fomos bem-sucedidos, e esse sentimento se abate sobre a vida de alguns homens e de algumas mulheres de forma terrível, quando os filhos se afastam dos caminhos do Senhor, ou quando os filhos estão na igreja, mas totalmente frios, apáticos às coisas espirituais. Visita nesse momento, ó Deus bendito, Pai Celeste, visita aos pais e mães que oram, que clamam, que choram todos os dias a favor de seus filhos, para que aqueles que estão firmes permaneçam, para aqueles que estão caminhando para a igreja, mas estão enfraquecidos, que possam se fortalecer, aqueles que têm o temor e estão em casa, que possam voltar para a comunhão da igreja, e aqueles que perderam o temor, aqueles que se afastaram, ó Deus, que eles possam ser resgatados pela obra única e poderosa do Teu Espírito Santo. Ó Deus bendito, consola o coração dos pais e das mães neste momento. Dá-lhes, ó Deus, essa certeza de que o Senhor é presente, ó Deus, conosco, os pais, com as mães, e que nós não temos a temer coisa alguma. O Senhor nos deu família não para a perdição, mas o Senhor nos deu família para a eternidade, para a bênção, para estarmos juntos nos céus, glorificando eternamente o nome do Senhor. Ó Deus bendito, visita agora os filhos da igreja, quer sejam adolescentes, jovens ou adultos, que estão na igreja e que estão firmes, que esses filhos que estão firmes estejam cada vez mais envolvidos. Toma nas tuas mãos os demais filhos da igreja, desperta-os, fala, Deus, aos corações desses filhos, que eles possam sentir neste momento o quão entristecidos são os seus pais, que o sonho de seus pais é que eles permanecessem firmes nos caminhos do Senhor. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos e clamamos pela vida de pais, de mães, de filhos, pela vida das nossas famílias. Nós oramos e clamamos no nome santo e precioso, o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, e aqueles pedidos que forem apresentados durante esse culto online, nós vamos estar registrando amanhã de manhã, na reunião de oração aqui no templo, 6h30, nós teremos pessoas que vão estar orando, e na próxima semana vamos estar fazendo a menção, assim como faremos agora, dos pedidos que foram feitos na última semana, no dia 2, e pedidos que foram feitos também no dia de hoje. A nossa irmã Luciene,
ela pede pelo seu primo Juninho, momento de enfermidade muito sério, muito grave, que Deus possa abençoar o Juninho e toda a família. Ela também pede pelos enfermeiros e todos aqueles que trabalham na área da saúde, esse povo herói, esse povo corajoso, esse povo que está aí na linha de frente na batalha contra esse vírus terrível. Ela também pede, a nossa irmã Luciene, pelas crianças e pelos idosos da igreja. Nossa irmã Arlete pede pela sua filha Raíssa. Os nossos irmãos Vanderlei e Ivanete pedem pelas filhas Laura, Leniele, que está aniversariando no dia de hoje, e também pelos sobrinhos. A nossa irmã Maria Helena Veronese, ela pede pelo seu irmão Emílio, que está aniversariando hoje. Deus possa abençoar bastante essa vida. Ela também pede pelos netos, pelos genros, pelas noras. A nossa irmã Vilma pede pelos seus filhos, o Marcos, a Roberta, a Renata e pela sua netinha, a Nicole. A nossa irmã Silvane Rodrigues Pinheiro, lá da Igreja Presbiteriana do Alto Caparaó, ela pede pela sua família. A nossa irmã Solange pede pelos seus filhos Israel, Rebeca, pelos netos, o Henrique e o Gael. Nossa irmã Marilu pede oração pelos filhos, pela nora e pelos netos. Também pede pela Maura e pela Rita. A Maura e a Rita são irmãs que têm participado dos cultos online de nossa igreja. A nossa oração é que Deus possa estar fortalecendo vocês, minhas irmãs, cada vez mais na caminhada. A Marília pede pelo seu pai, nosso irmão seu Wilson, e pelo seu filho Juninho. O nosso irmão Valmir, ele pede pela sua nova jornada de trabalho. Agora está com a barbearia dele na JK. Ele pede para nós estarmos orando a favor dele. Nossa irmã Luísa, ela pede pelo Pablo e pela Lorena, pelo bebê que nasceu hoje. O Benício está sob cuidados especiais na UTI. Então vamos estar orando por esse bebezinho, por essa família. A nossa irmã Terezinha, dona Terezinha de Palma, ela pede pelos filhos, pela Laís e pelo João Vitor. O presbítero Flávio pede oração a favor do Mauro. O Mauro mora no Beco do SESI. Ele está com a saúde muito fragilizada e o nosso irmão presbítero Flávio pede oração a favor dele. A nossa irmã Geusa pede pela sua filha Paula, que trabalha na área de saúde, num dos hospitais aqui da nossa cidade. Nós vamos estar orando nesse instante. Vamos pedir também pelos governantes, pelas lideranças religiosas, pelas famílias enlutadas, principalmente as famílias enlutadas devido a essa pandemia, pelos enfermos, desse coronavírus. Vamos orar pela vida financeira do nosso povo, do nosso país, pelos idosos em geral. Então nós temos muitos pedidos de oração que estão sendo apresentados aqui. Talvez você não tenha gravado todos os pedidos, mas alguns desses tenha ficado em sua mente. E eu gostaria que você fizesse breves orações. Vamos participar desse culto de forma ativa, de forma online. Por vezes fica um pouco mais complexo o culto, mas você pode participar. Escreva agora pequenas orações, frases de orações aí nas páginas da nossa igreja, pequenas frases de oração, de adoração, de confissão de pecados, a favor dos pedidos que nós fizemos aqui. Participe conosco de forma ativa dessa nossa reunião de oração, desse culto de oração. Também nós temos pessoas que estão aniversariando. No domingo foi a dona Maria Adelaide, 85 anos de idade. Hoje uma adolescente, a Leniele. Dia 12, o João Gabriel, o Joãozinho aqui da nossa igreja, adolescente também. E você que está aniversariando, também coloque o seu nome nos comentários para nós estarmos orando pela sua vida. Vamos abaixar as nossas cabeças. Se onde você estiver for possível, você pode até colocar-se de joelhos, ainda que com o celular nas suas mãos, e você digitando breves orações. Você pode participar assim de forma ativa conosco do culto nesse momento. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor,
a tua boa mão tem sido estendida sobre as nossas vidas. Nós temos aqui pedidos de oração que são resultado da fé, de pessoas que têm depositado toda a confiança no Senhor. Gente que tem experimentado o cuidado do Senhor ao longo da sua caminhada e sabe que não é em vão esse momento. Gente que sabe que todo pedido apresentado chegará ao trono da graça do Senhor. A maneira como o Senhor vai responder esses pedidos vai ser diversa. Nem sempre os pedidos serão respondidos segundo a nossa vontade. Antes serão respondidos sempre segundo a vontade do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos aqui, a nossa irmã Luciene, clamando aqui pelo Juninho, enfermidade, um momento difícil para ele e para toda a família, que o Senhor possa visitá-lo agora no leito do hospital, que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão de graça, de misericórdia. Só o Senhor neste momento pode alcançar o Juninho, ó Deus, e restaurar a sua saúde. Consola o coração da sua família, renova a esperança no coração da sua família. Também, ó Deus, o pedido para todos aqueles que estão na linha de frente, todos os profissionais da área da saúde, sustenta esses homens e mulheres das tuas mãos, cada um nas diversas áreas que tem assumido, ó Deus, sustenta-os, guarda-os poderosamente, ó Deus, para que eles não sejam infectados, ó Deus, por esse vírus, para que eles possam ter condições de ser instrumentos do Senhor, para que vidas possam se recuperar, ó Deus, nesse momento tão difícil dessa pandemia. Toma nas tuas mãos a vida da Raíssa, da Laura, da Leniele, do Marcos, da Roberta, da Renata, da Nicole, do Israel, da Rebeca, do Henrique, do Gael. Ó Deus, sustenta essas vidas nas tuas mãos, esses filhos, ó Deus, cujos nomes são apresentados aqui, e tantos outros filhos, ó Deus, que não foram citados, mas que estão agora na mente, no coração e nas muitas lágrimas que são derramadas por homens e mulheres, pais e mães, todos os dias, a fim de ver a vida dos seus filhos restauradas, a fim de ver os seus filhos abençoados, bem firmados em seus lares e mais ainda firmados na casa do Senhor, na presença do Senhor. Também sustenta, ó Deus, a vida do seu Wilson, do Juninho, toma os teus cuidados o Pablo, a Lorena, o Benício, a Laís, o João Vitor, visita poderosamente a vida do Mauro, da Paula, sustenta, ó Deus, cada um desses nomes às tuas mãos. Ó Deus, aqueles que levantam o clamor a favor desses nomes, estão intercedendo também neste momento, porque são vidas muito preciosas, são pessoas muito queridas. Ó Deus, tem compaixão de nós neste momento, estende o teu favor sobre as nossas vidas. A nossa oração, ó Deus, é pelo restabelecimento, é pelo bem de todas essas pessoas, mas nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, se a tua vontade não for aquilo que nós estamos propondo essa noite, consola o nosso coração, mas nós clamamos com fé, porque sabemos, ó Deus, que tudo é possível àquele que crê, e mais ainda possível ao Senhor que pode todas as coisas. Ó Deus bendito e maravilhoso, nós clamamos pelos nossos governantes, a começar do presidente da República. Toma nas tuas mãos o nosso presidente, dá-lhe sabedoria a ele e aos seus ministros, abençoa, Deus, os senadores da República, os governadores, os deputados federais, deputados estaduais. Toma nas tuas mãos, ó Deus, os vereadores, os prefeitos, os assessores desses políticos, ó Deus. Nós sabemos que o nosso país precisa passar por uma reforma política, porque uma corrupção assustadora no meio político, e muitos desses homens e mulheres não têm servido bem a nossa nação. Antes eles têm maltratado o povo,
ó Deus, que o Senhor possa visitá-los com juízo poderoso ainda essa noite, Senhor, que eles se arrependam dos pecados que eles têm cometido, e abre os olhos da nossa nação, que nós, ó Deus, não votemos segundo ideologias, que nós votemos segundo os princípios absolutos da Tua Palavra, que nós não negociemos com ninguém os princípios da Tua Palavra, e tudo aquilo que for contrário à Tua Palavra, que nós rejeitemos, ó Deus, abertamente. Tem compaixão da nação brasileira, Senhor. Como poderemos dizer que essa nação é do Senhor, se nós votamos em homens e mulheres que não têm compromisso com os princípios da Tua Palavra? Ajuda-nos, desperta, acorda o povo brasileiro, ó Deus bendito. Assim nós oramos, Senhor. Clamamos o Teu cuidado também na vida dos aniversariantes. Sustenta nas Tuas mãos esses que nós citamos aqui e tantos outros que neste momento, que no dia de hoje estão aniversariando, que durante essa semana vão estar adorando ao Senhor com alegria pelo Teu cuidado nas suas vidas. Muito obrigado, Deus. Assim nós oramos com gratidão, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, que bom que nós participamos juntos desse culto de oração. Nós estamos reunidos aqui em nossa igreja de segunda a sexta-feira, de 6h30 às 7h30 da manhã. Se você que participa de forma online, tem um desejo de mandar pedidos de oração e acorda pela madrugada, é só você visitar as páginas da nossa igreja, você colocar o seu pedido de oração e alguém vai estar aqui nesse lugar orando, clamando a Deus pela sua vida e pelos pedidos que você estiver apresentando. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero convidar você, quinta-feira, nós vamos iniciar o capítulo 13, o versículo 4, do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar a entender a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e eu quero convidar você para essa verdadeira aventura da pregação da palavra de Deus. Bondoso Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Nós oramos gratos a Ti, clamamos a favor de todos que participam do culto neste momento, e assim encerramos esse culto de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.